Olá, meus queridos, bom dia. Vamos dar seguimento aí ao nosso estudo do equilíbrio químico, na verdade, ao estudo de casos de equilíbrio químico. Né? Estamos vendo exemplos de reações reversíveis, né? O nosso primeiro exemplo foi a reação de autoionização da água, né? Um processo, né, no qual a água se ioniza, né? Vejam, né? Moléculas de água se transformam em íons hidrônio e íons hidroxila. Né? Como essa transformação não é total, essa conversão não é de 100%, o nosso entendimento é que esse equilíbrio envolve, então, uma reação reversível. Né? Por isso, representamos, né, a água, essas setas de reversibilidade e os respectivos íons. Né? Isso, numa determinada temperatura, é caracterizado por uma constante de equilíbrio, né, envolvendo a relação entre os produtos e os reagentes. Mais especificamente, nós vimos, né, que essa concentração de água em equilíbrio, né, é anexada aí à constante de equilíbrio Kc, gerando a constante de equilíbrio Kw, né, na qual aparecem apenas as concentrações, né, de hidrônio e de hidroxila. Vimos que o valor dessa constante de equilíbrio, assim como todas as constantes, depende da temperatura, e para a água pura na temperatura ambiente, essa constante vale 10 elevado a menos 14, né? Isso faz com que a gente seja capaz de calcular as concentrações, né, tanto de hidrônio e de hidroxila, e a partir disso, né, determinar aí o que se chama de pH e pOH. Né? Vimos que para água pura, na temperatura ambiente, né, o pH vale 7, e esse valor foi assumido, né, foi associado então a um sistema neutro, tendo em vista que a água, tá vendo, quando se autoioniza, forma íons em quantidades iguais que fazem com que o sistema né, permaneça neutro. Né? Então, o valor 7 foi associado a um sistema neutro, de modo que a gente consegue demonstrar que valores menores que 7 correspondem, né, a meios chamados de ácidos, e valores, né, menores que 7, e valores maiores que 7, né, podem ser associados a meios que nós denominamos de básicos ou alcalinos, tá? Esse foi o nosso primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo de reação reversível, né, nosso segundo estudo de caso do equilíbrio, foi justamente os processos de ionização ácida e básica, né, envolvendo ácidos e bases fracos, né, onde a gente definiu aí uma constante de equilíbrio denominada Ka, né, constante de equilíbrio de ionização ácida, e uma constante de equilíbrio denominada Kb, né, constante de equilíbrio de ionização básica, né, tendo o mesmo formato padrão das constantes de equilíbrio, né, uma relação entre a concentração molar dos produtos em equilíbrio e a concentração molar dos reagentes em equilíbrio, obviamente, né, levando em consideração aí os coeficientes estequiométricos. Né? No caso da reação de ionização ácida, né, acaba aparecendo aqui em cima as formas, né, provenientes da ionização, e aqui embaixo, né, apenas o ácido não ionizado. Né? Por exemplo, considerando a ionização básica e considerando a amônia como base fraca, nós vimos que a gente tem, então, na expressão de Kb, né, as espécies provenientes da ionização, né, concentração de amônio elevada a 1, né, concentração de íons hidroxila elevada a 1 sobre concentração de amônia não ionizada, né? Da onde que vem isso, professora? Né? Quando eu escrevo a reação de ionização da amônia, eu consigo identificar, né, quais são os produtos e qual é o reagente que permanece em equilíbrio. Né? A gente identifica, né, que os coeficientes estequiométricos são 1, né? E por isso, né, a forma que eu acabei de colocar aqui para vocês. Hoje nós vamos ver um terceiro exemplo, né, de reação reversível, um terceiro estudo de casos de equilíbrio, né, relativo à dissociação de sais pouco solúveis.
Vamos lá, né? Então, eu já tinha até comentado por alto com vocês, né? E hoje, especificamente, conforme o material que eu mandei, né, nós vamos entrar nesse terceiro exemplo, né? A dissociação de sais pouco solúveis, né? E nesse momento, mais uma vez, a gente lembra, né, que nada é 100%, não tem como dizer, né, que um sal é 100% solúvel e nem que ele é 100% insolúvel, né? Então, em relação à insolubilidade, né, o correto é dizer pouco solúvel, né? Porque o nosso entendimento é que o sal, né, até consegue se dissociar, né, formando os íons correspondentes, mas esse processo aqui é muito difícil, né, digamos assim, para alguns compostos, o que define eles como pouco solúveis, né, porque acontece a partir de um tempo telinha, né, o equilíbrio, e acontece que eu tenho um montão do sal, né, representei isso usando uma seta maior, um montão do sal que não dissociou, né, em uma pequena quantidade que efetivamente formou íons, né? Então a gente entende que não é que é insolúvel, né? É que solubiliza muito pouco, né? Acontece o processo de dissociação, o equilíbrio acontece, né? Digamos que rapidamente, né? Vamos pensar dessa forma. E aí ele acontece e somente um pouquinho do sal conseguiu efetivamente formar íons, né? Dando um exemplo aí, né, o AgCl clássico, né, como sal, e que a gente costuma dizer que é insolúvel, mas na verdade é pouco solúvel, né, vamos representar que ele, na sua forma sólida, entra, não é, em contato com a água, e obviamente o que pode acontecer, né? A dissociação, que envolve a separação, né, do cátion e do ânion que compõem o sal, né? Então escrevamos aqui prata, né, formada em meio aquoso, e cloreto formado em meio aquoso. Escrevendo isso daqui, né, a gente está dizendo que o processo é irreversível, né, que a conversão é 100%, que o sal é extremamente solúvel, né, quase 100% dissociado, e sabemos que essa não é a realidade. Né? Então, a maneira correta de representar isso deixando claro que esse é um processo reversível. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Que essa é uma reação que chega no equilíbrio, né, com pequena quantidade de produto. Quem é o produto? A prata e o cloreto, e muita quantidade, né, de reagente permanece lá em equilíbrio. Quem é o reagente? Né, o AgCl. Na verdade, isso não é uma reação química, né, é um processo de dissociação, mas a gente costuma trabalhar ainda com os termos, né, reagente e produto. Tá? Então, para esse processo aqui, né, que representa a dissociação de um sal pouco solúvel, nós podemos também escrever uma constante de equilíbrio, que vai depender, como qualquer constante de equilíbrio, da temperatura. Né? Então, vamos escrever, né, aquela clássica, né, Kc. Né? Então, escrevamos Kc é igual à concentração de prata, né, em equilíbrio elevada a 1, concentração de cloreto em equilíbrio elevada a 1 sobre concentração de prata de AgCl, né, em equilíbrio elevada a 1. E aí, em analogia com o que foi feito lá no Ka da água, né, no Kc da água, e o que foi feito no Kc dos ácidos e das bases, né, a gente pode fazer a mesma coisa, né? Pegar essa concentração aqui, que é constante, assim como essa e essa, uma vez que a gente considera as concentrações de equilíbrio, e juntar na constante de equilíbrio, que conforme diz o nome, é um valor constante. Né? O produto de duas constantes tem que receber um outro nome. E o nome, né, utilizado, né, para escrever essa nova constante, considerando processos de dissociação de sais pouco solúveis, né, o nome utilizado é KPS, né, constante de produto de solubilidade. Né, justamente porque, se a gente observar, e a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, né, o que vai, né, permanecer nessa constante são justamente as formas, né, solúveis, né, a prata e o cloreto. Então, veja, Kc multiplicado por isso daqui, eu vou dar um novo nome, KPS, e o que vai restar é apenas essa parte aqui. Né? Então, KPS é igual
Concentração dos íons prata em equilíbrio elevada a 1. Concentração dos íons cloreto em equilíbrio elevada a 1. Né? Não preciso ficar colocando toda hora que é equilíbrio e nem preciso ficar colocando o 1. Né? Veja que essa KPS, a constante de equilíbrio de solubilidade, que depende da temperatura, assim como toda constante de equilíbrio, acaba tendo dentro dela apenas as formas que estão solubilizadas, né? Então, KPS, constante de produto de solubilidade. Obviamente, cada composto insolúvel tem a sua constante, porque são equilíbrios diferentes, né? E dependendo do valor da constante, a gente sabe se o sal é mais solúvel, né, do que outro. Então, por exemplo, um sal que tenha KPS 10 elevado a menos 10 é muito pouco solúvel, né? Tem pouquinho da forma dissolvida em relação ao que permanece sem dissolver. Mas se eu comparo com um sal que de repente tem um KPS 10 a menos 20, esse aqui é ainda menos solúvel do que o de cima. Tá? Então, só de olhar para o valor da constante, a gente tem como concluir a respeito da solubilidade. Vamos em frente. Né? Eu vou agora projetar aqui o arquivo que eu mandei para vocês, né, tendo em vista que a gente já entendeu, né, do que trata a aula de hoje. É mais um estudo de caso, é mais um exemplo de reação reversível e, como qualquer equilíbrio, vamos tratar a partir da constante, né, mas cada exemplo tem a sua particularidade. Né? No caso da ionização da água, a gente gera uma KW, né? No caso da ionização de ácidos e bases, né, a gente gera uma Ka e uma Kb. E no caso agora desse terceiro, né, exemplo, né, os sais pouco solúveis, a gente gera uma KPS, constante de produto de solubilidade. Né? Então, vamos ver o arquivo. Né? Dissociação de sais pouco solúveis. Né? Começa com uma figura, onde nós temos aqui, né, a princípio, olhando aqui, né, no nosso olho nu, né, parece que, né, nada dissolveu, né? Deixa eu apagar isso, porque aí dificultou realmente a nossa visualização. Né, veja, tem aqui no fundo um monte de sal, né, que não se dissolveu, a gente costuma chamar isso de precipitado, e então a nossa primeira conclusão é que o sal é insolúvel, né? Mas se eu conseguisse olhar, né, essa água, né, que está em contato com o sal, né, eu conseguiria ver, né, alguns íons provenientes da dissociação desse sal. Então, na verdade, não é insolúvel, é pouco solúvel. E o que nós temos, então, né, é constituindo, né, esse líquido, essa água em contato com o sal, o que constitui? Né? Na verdade, nós temos que ela é constituída por uma solução saturada, né? Porque dentro dela existe um máximo, né, de íons que o sal consegue liberar. Tá? Então, na verdade, quando vemos um sistema assim, né, com um precipitado, né, o nosso entendimento a respeito da composição desse líquido, né, em contato com o sal, é que ele é formado por uma solução saturada em que, professora? Nos íons gerados na dissociação do sal. Né? Se esse sal aqui for o famoso AgCl, né, ele vai formar muito pouquinho de prata e de cloreto, e a maioria vai permanecer, né, como o sal não dissociado, tá? Foto que representa a baixíssima dissociação de um sal pouco solúvel, que aos nossos olhos nem se dissocia, ou seja, nem se solubiliza aos nossos olhos, né? Utilizamos o termo sal insolúvel, mas na verdade nenhum sal é 100% insolúvel, mas sim pouco solúvel. Logo, podemos concluir que a dissociação de um sal pouco solúvel é um processo reversível com baixíssima constante de equilíbrio, né? Então, mais uma vez, se a constante de equilíbrio é a relação entre produto e reagente, e eu tenho um valor muito baixo, né? O que eu tenho? Eu tenho pouco produto e muito reagente. Quem é o produto? Né? A forma dissociada, dissolvida do sal. Quem é o reagente? O sal que não dissolveu. Né? Se eu tenho uma constante de equilíbrio muito alta, qual é o meu entendimento? Que tem muito produto e pouco reagente. Tá? Então, no caso dos compostos pouco solúveis, dos sais pouco solúveis, que são processos reversíveis, nós temos sempre constantes muito baixas. Né? É isso que faz com que a gente classifique o sal como pouco solúvel. Vejamos como exemplo a dissociação do cloreto de prata em água, cuja constante de equilíbrio em termos de produto de solubilidade KPS é apresentada a seguir. Né? Então, está aqui,
né, o processo de dissociação desse sal, né, processo reversível sendo representado, veja, o sal, né, sem estar dissociado, aqui as formas provenientes da dissociação e a gente utilizando uma seta reversível, porque o sal é pouco solúvel, né? Acho que na primeira, na segunda prova, né, a gente tratou disso, né? Eu pedi algumas questões para vocês, né? Escreva a reação de dissociação do NaCl, e aí vocês escreviam assim, né? NaCl formando Na e cloro menos. Ok. Né? Por quê? Porque o NaCl é um sal muito solúvel, né? A gente entende que a solubilidade, que a conversão, né, que essa dissociação aqui é praticamente de 100%. Então, escrevemos apenas a seta indo. Não há necessidade de representar, né, a pequena quantidade que efetivamente permanece lá como NaCl, né? Agora, se eu tenho o AgCl, que está representado aqui, né, que tem um comportamento totalmente diferente, né, eu não posso simplesmente pôr uma seta indo. Eu tenho que mostrar que eu entendo, né, que ele dissolve muito pouco. Então, até alguma parte forma AgCl, Ag mais e cloro menos, por isso a seta indo. E a seta voltando, né, para justificar que a maioria permanece na sua forma não dissociada. Então, veja o que eu acabei de fazer lá. Né? Posso escrever um Kc, né? Eu devo escrever um Kc, juntando o Kc com a concentração da GCl, né? Eu tenho uma outra constante que, né, é definida, denominada KPS, onde esse P e esse S se referem a produto de solubilidade, tá? Exemplo, a constante de equilíbrio em termos de produto de solubilidade, KPS, para o cloreto de prata vale 1,8 vezes 10 a menos 10 a 25 graus Celsius. Veja, né, valor pequeno, né, 10 elevado a menos 10. E importante, estou destacando em que temperatura. Né? Vocês sabem muito bem que a temperatura influencia bastante a solubilidade dos sais. Então, assim, eu posso ter a temperatura ambiente quase nada da GCl solubilizado. Mas, aumentando a temperatura, eu posso favorecer um pouquinho a solubilidade dele. Né? No caso dele, que é um sal pouco solúvel, a temperatura vai influenciar, mas não muito significativamente, porque ele já não é solúvel. Né? Mas num sal com solubilidade normal, né? Quanto mais eu aumento, mais ele solubiliza, e eu vejo isso de maneira bem palpável. Né? Mas, independente de ser pouco ou muito solúvel, o aumento da temperatura geralmente causa o aumento da solubilidade. Né? São poucos os sais que solvem menos quando a temperatura aumenta. Quando a gente estudou lá no início a solubilidade, né, para definir as soluções, nós vimos isso. Nós vimos aqueles gráficos, né, da solubilidade em função da temperatura. A maioria tem esse comportamento aqui, ó. A temperatura aumenta, a solubilidade aumenta. Mas existem alguns poucos, né, que têm comportamento assim, ó. Temperatura aumenta, a solubilidade diminui, tá? Então, vamos resolver. A constante foi dada na temperatura. Está sendo pedido aqui a concentração máxima de íons prata e de íons cloreto, né? Professora, que concentração máxima é essa, né? Então, vamos entender, né? Se eu tenho, né, o AgCl lá na sua forma sólida e ponho na água, né? Alguma quantidade, né, vai conseguir formar íons, né? A maioria não vai, a maioria da GCL não vai conseguir, e a gente representa isso, né, com uma seta voltando, né, como se, né, após uma certa quantidade, né, efetivamente se dissociar, né, a partir disso começa a haver o processo inverso, né, uma forma de interpretar. Né? O que eu quero dizer é que, conforme aquela figura inicial, aquela foto inicial, a gente entende que quando esse processo entra em equilíbrio, a gente tem o máximo que o AgCl consegue gerar de prata mais e o máximo que o AgCl consegue formar de cloro menos. Né? Uma vez que o equilíbrio se estabeleceu, né, não vai variar mais nada, não vai aumentar mais a quantidade de produto e nem vai diminuir mais a quantidade de reagente. Ou seja, eu tenho a quantidade máxima de produto, né, uma vez que o equilíbrio se estabelece. E tem uma quantidade lá de reagente que não tem jeito, vai ficar lá
constante no meio, tá? Então, se eu tenho a constante de equilíbrio, né, e dentro da constante de equilíbrio, as concentrações de equilíbrio, eu entendo que essas concentrações de equilíbrio são, na verdade, as concentrações máximas, tá? Por isso que a questão pede, né, a concentração máxima, porque a concentração máxima é de equilíbrio. E a de equilíbrio eu consigo determinar a partir da constante de equilíbrio. Então, seguindo, né? Então, passo 1, escrevemos a reação. Passo 2, escrevemos a tabela. Então, assim, considerando 1 litro, para facilitar, né? A gente já viu isso na aula passada. É sempre interessante considerar 1 litro para facilitar, né? Então, tenho lá GCl, prata mais, cloro menos. No início, né, eu tenho um valor lá de Y, de AgCl, que eu não sei quem é, chamando de Y. Nada de prata e nada de cloreto. Quando o equilíbrio for atingido, né, quanto é que vai ficar em equilíbrio de HCl? O que tinha menos o que dissolveu, né? E quanto que vai ter de prata? Aquilo que conseguiu, né, efetivamente ser dissolvido. E de cloreto, a mesma coisa. Por isso, 0 mais x. O que tinha mais o que formou, né? O que tinha menos o que reagiu. Né? Veja que para cada 1 de prata, eu formo 1 de cloreto. Então, se eu formar X de prata, eu vou formar X de cloreto. Por isso aqui, ó, 0 mais X, né? No equilíbrio, concentração molar, né? O HCl não está dissolvido na água. Aquilo que permanece em equilíbrio, né, permanece lá precipitado. Então, não vou definir uma concentração molar de equilíbrio, né? Isso nesse 1 litro de solução, tá vendo? Dentro do 1 litro de solução, não tem o HCl dissolvido, então não defino. Né? Para prata, né, o número de mols sobre o volume, x sobre 1, x sobre 1. Né? Passo 3, né, esses são os mesmos passos, né, que a gente viu na aula passada, né, os passos para resolver problemas de equilíbrio. Vejam que, independente do tipo de equilíbrio, é o mesmo passo a passo. Passo 3, escreva a constante. Passo 4, substitua os valores, né? Foi dado o valor, ó, 1,8 vezes 10 a menos 10. Quem é a prata no equilíbrio, né? Escrevemos lá como x. E o cloreto, escrevemos como x. Resolvendo, né? Eu obtenho esse x, né? Que olhando na minha tabelinha, quem é esse x? É um número de mols, né? Claro que se eu considerei 1 litro, né, acaba sendo também a concentração molar, né? Nesse caso se confunde. Né? Passo 5, né, as concentrações. Concentração de prata de equilíbrio é x sobre 1, que é 1,3 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Concentração de cloreto no equilíbrio, né, x sobre 1, que é igual a de prata. Tá? Então, assim, as concentrações de equilíbrio são as concentrações máximas, né? Então, aqui segue uma observação. Sabendo que, uma vez atingido o equilíbrio, as quantidades dos reagentes e produtos de uma reação não mais se alteram para uma reação reversível, as concentrações de equilíbrio dos produtos acabam sendo concentrações máximas, né? Então, no caso da dissociação de sais pouco solúveis, as concentrações de equilíbrio são as concentrações máximas dos íons possíveis, como eu já tinha dito antes, tá? Segundo exemplo, determine a solubilidade do cloreto de prata em água, né? Então, veja que no primeiro foi pedido a concentração máxima. Entendemos que são, né, as concentrações de equilíbrio. No segundo exemplo, determine a solubilidade, tá? A solubilidade não foi dito aqui em qual unidade, né? Quantos gramas do sal em cada litro de água, né? Quantos mols do sal em cada 200 ml de água, não foi definido nada. Então, a princípio, a gente trabalha com o mais simples, né? Que é mol por litro. É o que já vai sair direto da minha continha, tá? Então, determine a solubilidade, não foi pedida a unidade, né? Mas foi especificado que é em água e a 25 graus, né? Então, eu vou poder usar o valor de KPS a 25 graus, porque o valor de KPS a 25 graus diz respeito justamente à dissociação em água a 25 graus Celsius, tá? Então, seja o raciocínio. Tem aqui, ó, GCl, formando prata e cloreto, mas é reversível, utilizei seta indo, seta voltando. Olha o raciocínio, se X mols por litro de AgCl se solubiliza, X mols por litro de prata se forma e X mols por litro de cloreto se forma.
né? Por quê? Porque se fosse 1, não formaria 1 e 1, mas não é 1, né? É um valor diferente de 1, né? O processo não é, a conversão não é de 100%. Então, se X conseguir, né, se solubilizar, eu tenho que X de prata será formado e X de cloreto será formado. Né? Considerando esse valor em 1 litro, né, eu já pus aqui X mols por litro. Então, o valor X apresentado no raciocínio anterior corresponde à solubilidade do HCl em água a 25 graus Celsius. Né? Esse X que eu estou considerando é justamente aquilo que solubiliza. Né? Eu já estou caminhando para responder a questão pede a solubilidade. Olha só que interessante. No entanto, o X não pode ser um valor qualquer, né? Uma vez que as concentrações de prata e de cloreto atingem um valor constante máximo a partir do momento que a reação atinge o equilíbrio. Né? Esse X não é qualquer valor, existe uma relação entre esse valor X, né? Entre o X aí que eu considero do HCl, da prata e do cloreto. Que relação é essa? Dada justamente pela constante de produto de solubilidade. Né? Então, ó, no entanto, X não pode ser um valor qualquer, uma vez que as concentrações de prata e cloreto atingem um valor constante e máximo a partir do equilíbrio. Sabendo que esses valores são relacionados à constante de equilíbrio e dissociação, nós escrevemos a bela constante, substituímos o seu valor, né, as concentrações de equilíbrio e obtemos esse valor X, né, que a princípio é as concentrações de equilíbrio, mas no meu raciocínio também corresponde à solubilidade. Conclusão, a solubilidade do cloreto de prata em água a 25 graus Celsius é 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Tá? Então, o próprio valor de equilíbrio, que é o valor máximo, né, consegue se dissolver na solução. Nesse caso, o próprio valor corresponde à solubilidade, tá? Mas nem sempre é assim. Deixa eu pular logo para um outro exemplo. Aqui, ó, para vocês verem, né? Então, olha esse exemplo aqui, ó. O produto de solubilidade do sulfato de prata em água a 25 graus, né? A KPS do sulfato de prata a 25 graus é 1,4 vezes 10 a menos 5. Determina a solubilidade do sal em gramas por litro, né? Então, olha o raciocínio, seja o raciocínio. Escrevi a reação de dissociação do sal. Tá vendo aqui, ó? AG2SO4, formando 2 de prata e 1 de sulfato. Mas como não é grau de dissociação 100%, né? O composto é pouco solúvel, né? Eu não posso escrever apenas a seta indo, por isso escrevo a seta indo e a seta voltando, para representar que, embora aconteça um pouquinho de dissociação com formação de íons, né? A maioria permanece na forma não dissociada. Por isso a seta indo e voltando, processo reversível, tá? Olha o raciocínio. Se X mols por litro se solubiliza, veja, ó, 1 forma 2 e forma 1, né? Se ao invés de 1 eu pensar em X, ó, se X mols por litro se solubiliza, eu vou ter 2 vezes esse valor, né, correspondente à formação da prata a mais. E exatamente esse mesmo valor correspondente à formação do sulfato. Veja que é 1 para 2 para 1. Então, se solubilizar X, vai formar 2x e x, né? O valor x apresentado no raciocínio anterior corresponde à solubilidade, porque está aqui, ó, né? Eu começo por aqui. Esse x que solubiliza, conforme está bem claro no meu raciocínio, é o x que solubiliza. Mas veja que a concentração de prata, que é 2 vezes x, não corresponde à solubilidade. Mas a de sulfato, que é exatamente o mesmo X, acaba correspondendo à solubilidade, tá? Então é preciso, né, ter esse cuidado na hora de escrever a reação de dissociação.
Então, ó, o valor X apresentado no raciocínio corresponde à solubilidade. No entanto, o X não pode ser um valor qualquer, uma vez que as concentrações de prata e sulfato atingem um valor constante máximo no equilíbrio, e sabendo que esses valores são relacionados pela KPS, a gente vai escrever, né? KPS igual a concentração de prata elevada a 2, né? Então, atenção, né? Eu vi aqui em cima que a reação de dissociação, né, envolve aqui um coeficiente estequiométrico 2 para prata e 1 para o sulfato. Então, é prata elevada a 2, sulfato elevado a 1. Né? Então, temos aqui, ó, KPS igual a prata elevada a 2, sulfato. Substituir o valor, ó, 1,4 vezes 10 a menos 5. E quem é a concentração de prata, meu povo? É 2 vezes X, ó. 2 vezes a solubilidade. Ó, a prata é 2 vezes X, e isso está elevado a 2. Então, muita atenção nessa hora. E sulfato, X, né? Então, continuando a resolução. Manteve aqui 1,4 vezes 10 a menos 5. 2x ao quadrado virou 4. 2x elevado a 2, né? Virou 4x ao quadrado, e esse x permanece, né? 1,4 vezes 10 a menos 5, permanece. 4x ao quadrado vezes x, 4x ao cubo, está aqui embaixo. X ao cubo, então, é igual a 1,4 vezes 10 a menos 5 sobre 4. X ao cubo é igual a esse valor. Coloquei na calculadora. Ó. X é igual a raiz cúbica desse valor e o resultado é esse. Né? Quem é esse X? Né? É justamente a solubilidade em mols por litro. Olha aqui, eu não comecei dizendo que X mol por litro é o que solubiliza, tá? Então, esse X que eu encontrei é a solubilidade em mols por litro, né? Nesse caso, né, é diferente do primeiro, porque aqui eu tenho 2x para esse e x para esse, tá? Eu quis pular logo para esse exemplo, porque é diferente daqui, ó, né? Os dois íons, né, formados têm uma concentração relacionada à solubilidade. Tá? Aí a gente encontrou aqui como a solubilidade o próprio valor da concentração de equilíbrio, mas nem sempre vai ser assim. Nesse exemplo aqui, qual é a concentração de equilíbrio de prata? Não é 0,015, é 0,030, né? Porque é 2 vezes isso. E a de sulfato, sim, é 0,015. Tá? Então, nem sempre aquele valor, esse valor X, né, vai corresponder à concentração de equilíbrio, que vai corresponder à solubilidade. Então, é importante, ó, sempre fazer o raciocínio, o passo a passo, e não mecanicamente jogar na fórmula e sair respondendo, tá? Então, encontramos aqui a solubilidade em mols por litro, mas a questão pede em gramas por litro, né? Olha aqui, ó. Opa, meu Deus. Peraí que travou. Ó, ai, exemplo 4, eu pulei o 3, né? Determine a solubilidade em gramas por litro, né? Nós encontramos em mols por litro. Como é que eu faço para passar para gramas por litro? Muito fácil, é só utilizar a massa molar do sal. Né? Então, ó, 1 mol de Ag2SO4, né, corresponde a 312 gramas de Ag2SO4. Mas, em cada litro, 0,015 mol dissocia, ó, solubiliza. 0,015 mol por litro, né, vai estar associado a QS. Esse S maiúsculo geralmente a gente usa para representar a solubilidade em gramas por litro, mas pode ser qualquer letra, poderia ser um X aqui. Né? Então, transformei a solubilidade em mols por litro para gramas por litro. Tá? Outro exemplo, a solubilidade molar do iodato de chumbo 2. Né? Então, ó, iodato, IO3 menos de chumbo 2. Então, o chumbo é mais 2, iodato é menos 1. Quando eu multiplico cruzado, dá PB iodato 2. A solubilidade molar do iodato de chumbo 2 em água, a 25 graus Celsius, é dada como 40 micromol por litro. Esse mi, letra grega, representa micro, que corresponde a 10 a menos 6. Assim como o mili, né, mililitro, milímetro, milimol, né, assim como o mili representa 10 a menos 3, o micro representa 10 a menos 6. Tá? Então, a solubilidade molar do iodato de chumbo 2 em água, 25 graus Celsius, é
40 micromol por litro. Qual o valor de KPS? Né? Então, mais uma vez, ó, seja o raciocínio. Escrevi o sal, né, a reação de dissociação reversível. E aqui que nós temos, ó, se 40 ó, foi dada a solubilidade, ó, 40 micromol por litro. Se 40 micromol se solubiliza, 40 micromol de chumbo se forma e 2 vezes 40 micromol de iodato se forma. Muita atenção nisso. Veja, eu tenho aqui 1, formando 2. Só que eu não tenho, né, que 1 se converte completamente, sim um valor X, né? E que valor X é esse? Foi dado, ó, 40 micromol por litro, tá? A solubilidade molar. Né? Então, 40 micromol se solubiliza, 40 micromol se forma, e aqui 2 vezes esse 40 micromol, porque a estequiometria é 1:2. Então, KPS, que é ó, chumbo elevado a 1, iodato elevado a 2, tá? Então, atenção, eu escrevi aqui ó, a concentração de chumbo, que é correspondente à solubilidade, escrevi a concentração de iodato, que é correspondente a 2 vezes a solubilidade, ó, e não esqueci do coeficiente estequiométrico 2. E aí agora é só resolver, né? Resolvendo, encontramos o valor da constante de equilíbrio, tá? Antes de passar para a hidrólise, né, eu quero falar uma coisa com vocês, que seria uma aula, só que não vai dar tempo, né? É o tal do deslocamento do equilíbrio. Deslocamento do equilíbrio. Aí eu quero que vocês pensem um pouquinho, né, nesse termo, né? Deslocamento, a gente sabe muito bem que é sair de um lugar e ir para outro, né? Quando a gente fala então de deslocamento do equilíbrio, nós vamos sair de um equilíbrio inicial que vai se transformar num outro equilíbrio. E se é um outro equilíbrio, eu vou dar um outro nome. Eu vou chamar que é equilíbrio final. Professora, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que uma vez que o equilíbrio foi atingido, lá ele vai ficar, cara. Se eu não mexer nele, ele vai ficar. Né? Temperatura controlada, pressão controlada, concentrações que não mudam mais, tudo lá, né, a princípio, né, não muda mais nada. Né? Concentração, composição invariável. Né? A gente até pensa que parou, mas não parou. Está, né? Tá acontecendo num sentido, mas também no sentido inverso. Então, o resultado líquido é zero. Né? Como se tivesse parado, né? Invariância de composição. Isso é o equilíbrio. Beleza, se eu não fizer nada, lá a reação vai ficar. Mas se de repente eu mexer com a temperatura, né? O equilíbrio não depende da temperatura? Obviamente eu vou perturbar esse equilíbrio e alguma coisa vai ter que acontecer. Né? O que a gente observa? Que após uma perturbação, né, o meio começa a se modificar, mas depois, cara, atinge um novo equilíbrio. Isso é chamado de deslocamento do equilíbrio. Né? Quais são os fatores capazes de deslocar um equilíbrio? Né? O que a gente pode fazer para perturbar um equilíbrio? Então, a gente pode variar a temperatura, a gente pode variar a pressão, a gente pode variar, né, as concentrações em equilíbrio, e cada uma dessas perturbações vai gerar um efeito. Tá? Então, pense no seguinte, né? Eu tenho a reação A mais B formando C, né? Mas chega no equilíbrio como reação reversível, né? Isso numa certa temperatura T1, né? Vamos imaginar que essa reação direta é uma reação que libera calor, né? Se ela libera calor, a gente chama essa reação de exotérmica, tá? Então, antes de continuar aqui, ó, eu vou ensinar isso para vocês, caso vocês não saibam, né? Então, todas as reações elas acontecem ou liberando ou consumindo calor. Né? Então, um exemplo muito claro, mas que talvez vocês não tenham tido experiência ainda porque não fizeram no laboratório. Né? Se eu pego lá um copo de água, né, e coloco uma colher de NaOH sólido, né, que é o hidróxido de sódio, e estou com a minha mãozinha aqui em cima, eu começo a sentir que está esquentando o negócio. Né? Esse processo de dissolver o NaOH em água,
né? É um processo que libera calor. Por isso que eu sinto aqui na minha mão a temperatura subindo. Né? Os processos, né? Nesse caso é uma dissociação, né? NaOH vai se dissolver, se dissociar no sódio e no hidróxido. Mas a mesma coisa, se eu tenho aqui um outro exemplo, eu tenho ácido clorídrico aqui, estou segurando, tá aqui minha mão. E aí eu pego e começo e jogo aqui dentro, né, uma solução de NaOH, né? Ou então até mesmo NaOH sólido. Minha mão começa a esquentar, né? Eu começo a sentir que começa a ser gerado calor aqui dentro, que se dissipa para minha mão, né? Então, os processos ou de reação, ou de dissociação, ionização, combustão, o que quer que sejam as reações, os processos, eles sempre liberam ou absorvem calor, né? Os processos que liberam calor são chamados de exotérmicos. Olha o nome, exo é botar para fora, né? Então, ó, liberam calor, são chamados de exotérmicos. E existe, né, uma forma de representar isso, dizendo que ΔH é menor do que zero, né? O que é isso, professora? Infelizmente, né, está fora da ementa de vocês, né? É uma outra parte da fisicoquímica, onde a gente estuda justamente esses processos que liberam, absorvem calor. Né? O que eu vou falar e que vocês podem guardar aí com vocês, mesmo sem ter um aprofundamento maior, é isso daqui. Ó, o calor corresponde a esse tal ΔH, né, que representa a variação de entalpia. Uma coisa que vocês não estudaram, né, mas eu preciso falar, porque nesse momento a gente vai usar isso. Tá? Então, calor, sinônimo de variação de entalpia. Um calor negativo, né, diz o que para gente? Que está sendo liberado, tá? Então, ΔH menor do que zero é igual a um calor liberado. Né? Se o calor liberado é sinônimo de processo exotérmico, ΔH negativo também corresponde a processo exotérmico. Né? Fazendo agora com os processos que absorvem calor, né? Eu acho que é o KCl. Né? Se eu tenho água e eu coloco o KCl dentro da água e estou com a minha mãozinha aqui segurando esse becker, eu começo a sentir um friozinho, né? Por quê? Porque esse processo de dissociação, né, de solubilização do KCl em água, ele absorve calor, né? E vai absorver da onde o calor? Daquilo que está em contato com o ambiente, com o sistema, né? Se quando o calor é liberado, a minha mão sente esse calor, né? Eu sinto a temperatura subir, né? Quando o calor é sugado, puxado, é absorvido, eu sinto também esse calor indo embora, né, da minha mão que está em contato com o sistema. E o calor ir embora, a gente costuma dizer que é frio, né? Então, existem processos que liberam e processos que absorvem calor. Então, os processos que absorvem calor são chamados de endotérmicos. Olha o nome, endo, colocar para fora. Absorvem calor, são chamados de, para dentro, desculpa, endotérmicos, né? Absorvem calor endotérmicos. E vale a mesma coisa, né? Se o calor, né, eu posso representar como esse tal ΔH, variação de entalpia. Né? Um calor positivo significa o quê? O sistema recebendo. Né? Então, quando o Q é positivo, eu estou representando um processo endotérmico. Né? Eu posso dizer isso de outra forma, ó, ΔH maior do que zero. Tá? Então, resumindo, né, quando o calor é negativo, ou seja, processo que libera calor, ΔH também é negativo, pois ΔH corresponde a calor. Quando o calor é positivo, ou seja, sistema que está roubando, puxando o calor, né, eu chamo isso de endotérmico, e o ΔH é maior do que zero. Né? Se Q é maior do que zero e ΔH é igual a Q, ΔH maior do que zero quer dizer a mesma coisa. Né? Então, voltando lá ao meu exemplo. Aqui, ó. Se de A para B, né, eu tenho um processo exotérmico que libera calor, que é negativo, obviamente o processo inverso ele tem que ser endotérmico. Se de A e B para C o calor é liberado,
o C voltando consome calor. Então, a direta, sendo exotérmica, né, implica na inversa ser endotérmica. Aí eu pergunto a vocês, equilíbrio está lá na temperatura T1, tranquilão, 25 graus. Né? Se eu levo esse sistema para 50 graus, eu perturbo ele. Ele estava 25 e agora ele está em 50. Né? Qual é a tendência do sistema em equilíbrio? Tentar atenuar essa perturbação. Olha, subiu minha temperatura, eu vou baixar minha temperatura. Em qual sentido a temperatura consegue ser diminuída aqui? No sentido que consome calor. No caso, esse aqui, que é o inverso. Tá? Então, se eu aumento a temperatura, nesse caso aqui, né, eu acabo favorecendo a reação inversa, que é a reação que consegue consumir o calor, né, neutralizar esse aumento de temperatura. Consequentemente, eu vou chegar num outro equilíbrio. Se a reação, né, agora passou a ser privilegiada nesse sentido, obviamente, no segundo equilíbrio, que eu vou chamar de equilíbrio final, eu tenho, né, uma outra constante. Por quê? Porque agora vai ter menos do C e mais de A e B. Né? Quando eu faço essa variação na temperatura e eu acabo perturbando as reações que estavam em equilíbrio, né, o sistema responde e alcança um outro equilíbrio. E aí, o que eu entendo? Né? Que agora a constante é outra. A temperatura, como a gente já tinha dito desde o início, é o parâmetro que influencia o valor da constante. Se eu diminuir ou aumentar, vai mudar o valor da constante. Vai mudar a composição e vai mudar o valor da constante. Tá? Então, a temperatura influencia assim. Por isso que a gente fala que o equilíbrio foi deslocado. Né? Porque eu mexi em alguma coisa no sistema em equilíbrio, ele respondeu e chegou num outro equilíbrio. Qual o efeito, então, aqui agora resumindo, qual o efeito da temperatura? Então, vai depender. Se a reação direta ela for exotérmica, como é que eu consigo favorecer a reação exotérmica que libera calor? Né? Se eu diminuir a temperatura. Diminuindo a temperatura, o sistema vai tentar aumentar. Como é que ele consegue aumentar? Fazendo mais da reação exotérmica. Então, eu consigo, né, favorecer a exotérmica, que é a direta, e eu acabo chegando, então, no equilíbrio com constante de equilíbrio mais alta. E se eu tenho agora ao contrário, se a reação direta ela é endotérmica e eu aumento a temperatura, né? Aí o sistema vai tentar abaixar. Como é que ele abaixa a temperatura consumindo calor? Quem consome calor? A endotérmica, então favoreço o sentido direto. Tá? Então o resumo seria: aumentar a temperatura favorece o sentido que consome calor. Ou seja, o sentido endotérmico, que tem ΔH maior do que zero. E abaixar? Abaixar a temperatura favorece qual sentido? O sentido que libera calor. Porque a partir do momento que o equilíbrio é perturbado, se a temperatura é abaixada, né, ele responde tentando aumentar a temperatura. E o sentido que pode aumentar a temperatura é chamado de exotérmico. Então, abaixar a temperatura favorece o sentido que aumenta a temperatura, ou seja, o que libera calor, ou seja, o que tem ΔH menor do que zero. Tá? Então, se eu tenho aqui, né, se eu recebo uma questão assim, E mais X em equilíbrio com 2 vezes A mais R. Né? Aí do ladinho está colocado assim, ó, ΔH maior do que zero. O que eu entendo de cara, né? Assim que eu olho para isso, eu entendo que eu estou analisando uma reação reversível, cujo sentido direto é endotérmico. Esse valor ao lado, ele diz respeito ao sentido convencional da reação, que é da esquerda para a direita, sentido direto. Tá? Então, a reação indo era uma reação que consome calor. ΔH maior do que zero, ΔH positivo, Q positivo, um calor positivo é um calor que está sendo absorvido, tá? E isso, então, me leva a crer que o sentido inverso é exotérmico. Ok, eu recebo, né? Seja, no exemplo, seja a reação abaixo
pergunta-se, né? Qual o efeito de reduzir a temperatura do meio reacional? Aí nós vamos pensar, né? Se eu reduzir a temperatura, o equilíbrio se perturba e ele tende a caminhar num sentido que possa aumentar a temperatura. O sentido que pode aumentar a temperatura é o sentido que libera calor. Se o sentido direto absorve, o sentido esquerdo, inverso, libera. Então, a diminuição da temperatura vai favorecer a reação inversa. Consequentemente, teria uma menor constante de equilíbrio. Tá? Então, qual seria a minha conclusão? O efeito de reduzir a temperatura, né, é o deslocamento do equilíbrio, né, no sentido da reação inversa, produzindo um segundo equilíbrio com constante de equilíbrio menor. Ou seja, né, eu tenho o desfavorecimento da reação, né, porque eu diminuo a constante. Tá? Então, só vai pegar isso fazendo exercício, mas a ideia está aí. Outro efeito é da pressão, né? Considerando reação em fase gasosa. Imaginem que eu tenho isso daqui, ó, 2A em equilíbrio com B, né? Reação acontecendo em fase no sistema fechado, obviamente. Como é que eu faço para variar a pressão? A pressão, ela não é resultado de você empurrar, né? Imagina que aqui eu tenho um êmbolo, né? Deixa eu desenhar melhor. Isso aqui, ó. Se eu empurrar isso daqui, eu aumento a pressão, certo? Né? Então, comprimir um sistema, reduzir o seu volume, leva a um aumento da pressão. Agora, o contrário, né? Se eu pego e puxo para cima esse êmbolo, todo mundo teve essa experiência, uma seringa, né? Puxo para cima esse êmbolo, eu tenho aqui dentro uma redução da pressão. Tá? Então, esse efeito da pressão, na verdade, ele diz respeito a você, né, espremer, né, comprimir, ou então você, né, expandir o sistema. Imagine aqui, né, se eu aperto, né, esse sistema aqui, se eu comprimo, né, e aumento a pressão, qual a tendência? A reação responder de forma a reduzir a pressão. Como é que eu vou reduzir a pressão? Se eu estou aqui, né, eu apertei o sistema e aí a pressão aumentou. Né? Eu apertei e a pressão aumentou. E eu tenho lá um certo número de moléculas. Como é que essa pressão vai abaixar, gente? Se eu apertei e travei, a pressão só vai abaixar se diminuir o número de moléculas, concorda comigo? A pressão é resultado do choque, né, dos choques das moléculas com a parede do recipiente. Então, a única forma da pressão abaixar é se diminuir a quantidade de matéria aqui dentro. Tem algum sentido que possa diminuir a quantidade de matéria? Vamos olhar para cá. Ó. Aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho apenas 1. Então, se a reação caminhar para cá, né, o que vai acontecer? Né, uma redução do número de moléculas e, com isso, a pressão pode ser diminuída. Tá? Então, em fase gasosa, a pressão influencia demais. Né? Se eu aumento a pressão, o equilíbrio corre para diminuir. Né? Qual o sentido que pode diminuir a pressão? O sentido que gera menos moléculas. Então, ó, o sentido direto, nesse caso, cadê? Direto é favorecido. Agora vamos pensar ao contrário. Se eu reduzir a pressão, como é que a pressão vai ser aumentada? Né? Se formar mais moléculas. Né? Então, eu favoreço o sentido inverso. Mas se eu tenho essa situação aqui, ó, 2 de A e 2 de B. Veja que, no sentido direto, eu formo 2 mols. No sentido inverso, eu formo 2 mols. Eu não consigo, né, amenizar nenhum efeito de pressão. Então, toda vez, né, que eu não tenho variação no coeficiente estequiométrico, ou seja, eu parto de 2 e chego em 2, a pressão não consegue influenciar, tá? Então, tentando fazer um resumo. Se a variação dos coeficientes estequiométricos é igual a 0, P não influencia. É esse caso aqui. Não tem para onde correr. Se vir no sentido inverso, forma 2.
Se for no sentido direto, forma 2. Não tem para onde correr. A pressão não consegue influenciar esse equilíbrio, tá? Agora, se a variação nos coeficientes estequiométricos for maior do que zero, né? Ou seja, se eu tenho isso daqui, ó, né? Eu saio de 1 e chego em 2. Como é que eu consigo favorecer essa reação? Né? Favorecer significa formar mais produto. Né? Quando eu formo mais produto, eu aumento a quantidade de matéria. Eu saio de 1 para 2. Né? Então, se eu abaixar a pressão, né, eu faço a reação correr para cá, para que a pressão seja aumentada. Então, se a variação do coeficiente estequiométrico é positiva, né, diminuir a pressão favorece. Professora, é muito difícil. Não é. Vocês estão vendo agora pela primeira vez. Pare e pensa direitinho, vocês vão ver que faz o maior sentido. Né? Ó, se eu tenho um aumento nos mols, ó, delta da coeficiente estequiométrico é maior do que zero. Né? No caso aqui é 2 menos 1, 2. Ou 2 menos 1, 1. Né? Eu tenho um aumento, uma variação positiva. Se eu tenho um aumento nos mols, eu consigo favorecer essa reação diminuindo a pressão. Tá? E da mesma forma, no inverso. Tá? Porém, a pressão não vai mudar o valor da constante, ela só vai mudar a quantidade, de forma que no novo equilíbrio, P sobre R serão o mesmo. Tá? Então, isso daqui, às vezes, pode gerar um pouco de confusão. A única coisa que consegue mudar o valor de K é a temperatura. Mudar o valor de K. Mas eu não preciso mudar o valor de K para favorecer a reação, não. Né? Eu posso ter muito bem, né, um equilíbrio assim, ó, 3 de produto e 1 de reagente, mas eu posso também ter 30 sobre 10, tá? Onde, veja, eu saí de 3 e cheguei em 30. Né? A razão continua sendo a mesma, ó, 3 e 3. Eu posso ter esse aqui como equilíbrio inicial e esse aqui equilíbrio final. Eu não mudei a constante, mas eu consegui alterar o equilíbrio. Em que sentido, professora? Eu favoreci. Antes tinha 3, agora tem 30. Tá? Então, grava isso. Somente a temperatura altera o valor, mas a pressão e a concentração são capazes também de alterar o equilíbrio. Né? Não mudam a constante, mas mudam o equilíbrio. Agora, imagine isso aqui. Né? Eu tenho X mais B em equilíbrio com 2A, por exemplo. Né? No primeiro equilíbrio, vou representar aqui as concentrações de equilíbrio. Eu tenho, sei lá, 0,7 mols por litro de X, 0,5 mols por litro de B e 0,3 mols por litro de A. Né? Aí eu fiz uma introdução de A. Né? Eu dei uma doideira na cabeça, coloquei lá mais 1 mol de A. Isso é uma perturbação do equilíbrio, porque tinha 0,3 mols por litro, 0,5, 0,7. Você bota 1 no meio, é uma perturbação. Né? Se eu adicionar 1 mol, né, que na verdade vai ser 1 mol por litro, porque eu estou na base aqui de 1 litro, né? Imaginemos que eu esteja considerando 1 litro e estou vendo a questão da concentração. Então, se adicionar mais 1 mol, vai ter, né, momentaneamente, 1,3 mol por litro. Né? Adicionei 1 mol. O que vai acontecer? Esse 1 mol vai somar com 0,3 que já estava lá em equilíbrio. Deixa eu escrever aqui. Né? Esse 1 mol com 0,3 que tinha, vai fazer momentaneamente eu ter essa composição. Isso daqui tá bom para o sistema? Não tá bom. O sistema, naturalmente, ele fica com 0,7, 0,5 e 0,3. Se eu adicionei 1, cara, ele vai responder. Como é que ele responde a fim de eliminar essa perturbação? Ele vai ter que consumir esse 1 que foi adicionado. Então, ó, no novo equilíbrio, né, depois que a reação começar a acontecer nesse sentido, a fim de consumir o ar que foi colocado, eu terei um outro equilíbrio, onde de repente eu tenho agora aqui 0,99, 0,6 e 0,8, por exemplo. Veja, o 1,3 caiu, né, com o objetivo de eliminar esse 1 que foi adicionado, e, consequentemente, o B aumentou e o X também.
Isso não mudou o valor da constante, mas mudou o equilíbrio, tá? Então, se eu perturbar o equilíbrio, mudando a sua temperatura, a sua pressão, adicionando ou te retirando algum componente lá que estava em equilíbrio, o processo ele reage, né? Essa condição de equilíbrio, ela é modificada para uma outra, tá? Então, assim, vamos nesse mesmo exemplo, x mais 2b em equilíbrio com C, né? A perturbação que eu fiz anteriormente foi adicionar C. Nós vimos que não foi uma boa, porque a reação caminhou para cá, né? Porque o sistema tende a neutralizar a perturbação que foi feita, né? Então, se eu adicionar produto, obviamente não vai ser bom. Mas se eu adicionar reagente, né? Se eu adicionar X, depois que o equilíbrio foi formado, eu pego e jogo mais um pouco de X. O que vai acontecer? O equilíbrio vai ser deslocado, vai se modificar para um outro equilíbrio. Qual o sentido que consome esse X que eu acabei de adicionar, perturbando o sistema? Justamente o direto, né? Então, quando eu adicionar esse X, o equilíbrio vai correr para cá, né? E isso é muito bom, porque vai formar mais produto, tá? Então, adicionar reagente é muito válido, né? Eu vou fazer a reação direta, né? Dar uma caminhada e vou chegar no outro equilíbrio mais favorável. E se eu retirasse o produto, né? Se eu, sei lá, consigo ter algum processo que eu consiga retirar o produto, né? Da reação já em equilíbrio, né? Como é que o sistema vai responder? E ele vai caminhar, cara, para poder ele regenerar esse C que foi retirado. Então, se eu adicionar reagente, é válido. E se eu retirar produto também, tá? Então, esses são os fatores que influenciam o equilíbrio, chamado deslocamento do equilíbrio. Por que eu falei isso? Né? Porque imagine que eu já tenha, né, uma solução contendo lá prata e nitrato. Nós sabemos que o AgNO3 é um sal solúvel. Ok. Aí eu pego e ponho a GCl aqui dentro, que já é um sal pouco solúvel. Pelo fato de já haver essa prata aqui, a solubilidade vai ser mais difícil ainda. Por quê? Eu poderia entender isso aqui meio que como não é um deslocamento de equilíbrio, a gente pode usar a mesma ideia. Se já tem produto, né? Quem é o produto da dissociação do AgCl? Prata mais e cloro menos. Se já tem prata mais, aí que vai ficar mais difícil ainda para a GCl solubilizar. Isso é chamado efeito do íon comum, tá? Então, lembrem disso, efeito do íon comum. Né? Professora, para que você falou de deslocamento do equilíbrio? Para que vocês tivessem essa ideia de que o equilíbrio pode ser modificado, né, quando, pela adição ou remoção de espécies, ou quando já tem espécies. Né? Se o AgCl já é uma luta para ele, né, solubilizar alguma coisa, isso na água pura, se na água pura é na ordem de 10 a menos 10, né, a solubilidade dele, imagina quando já tem prata, é efeito do íon comum. Já havendo prata no meio, aí que a solubilidade diminui, tá? Então, tinha que falar isso com vocês, né? Vamos pensar, né? Se eu já tenho prata, vou representar mais uma vez aqui. Importante colocar, né, que é a solubilização, por isso sólido subscrito, e quando eu ponho esse aqui, representa aquoso, eu estou fechando que é a solubilização em água. Né? Se eu não botar nada, temperatura de 25 graus. A 25 graus já tem quase nada de prata e de cloreto. Né? Se eu já começo, né, com prata ali, por exemplo, numa concentração de 1 mol por litro, quando isso daqui chegar no equilíbrio, quanto é que vai ter de prata? Ah, professora, vai ser um que já tinha com um pouquinho que consegui solubilizar. Ok. Só que esse pouquinho já é muito pouquinho quando não tem nem prata. Então, quando tem prata, eu posso desprezar. Tá? Então, eu vou trabalhar como sendo 1 mol por litro a prata e o cloreto eu vou conseguir determinar por meio da KPS. Tá? Então, novamente, deixa eu voltar na figura. Já tenho, por exemplo, uma solução de nitrato de prata. Vou adicionar cloreto de prata para ver qual vai ser a solubilidade. Para que isso, professora? Para ver como é que sal presente na água,
né, influencia a solubilidade. Uma coisa é a HCl em água pura, a outra é a HCl numa solução que já tem prata, tá? Então, da mesma maneira, né, eu vou poder escrever que, após um certo tempo, o HCl, sim, ele vai conseguir dissolver um pouquinho. Então, vai ter prata a mais e vai ter cloro menos. Se a temperatura é 25 graus, nada mudou. O KPS dele vai continuar lá, acho que é 1,8 vezes 10 é menos 10. Mas o que é o KPS dele? É o produto da prata pelo produto do cloreto. Pergunta a vocês, é somente a prata que vem do HCl? Né? O que distingue a prata que vem do HCl com a prata que já existia lá? Nada. Então, no KPS, o que entra é tudo quanto for prata, tudo quanto for cloreto, independente de onde vem. Né? Mesmo porque o que entra ali? A concentração de prata em equilíbrio. O que é equilíbrio? É o final. No final, vai ter 1 mol por litro que já tinha e o pouco que veio da prata, do HCl. Ponto final. Tá? Então, na KPS, não entra apenas a prata que veio da dissociação do HCl, o cloreto que veio, não. O que entra ali é a concentração em equilíbrio. Prata em equilíbrio, cloreto em equilíbrio. O que é equilíbrio? É a situação final, né, do meio reacional. E que final é esse, professora? A reação que entrou em equilíbrio com os íons que já estavam lá. Eu não posso desprezar a prata mais que já existia lá antes do HCl entrar. Tá? Então, nesse caso, eu teria aqui, ó, KPS igual concentração de prata, né? Obviamente, eu vou seguir a expressão que dá origem ao KPS. Da onde que vem essa expressão do KPS? Daqui. Então, vou trabalhar com prata elevado a 1 e cloro elevado a menos. Cloreto elevado a 1 também. Né? Então, eu não lembro se é exatamente isso, eu acho que é 1,8 vezes 10 a menos 10, é igual a prata. Que prata é essa? O que já tinha 1 mol por litro, mais uma quantidade minúscula, né, que vir do sal, elevada a 1. E o cloreto? X. Né? O que formar de cloreto vai formar de prata mais também, e vai ser somado ao que já tinha de prata. Se esse x é muito pequeno, eu posso desprezar. Né? Então, 1,8 vezes 10 a menos 10 é igual a 1 vezes x. Notem que eu desprezei. Isso daqui é aproximadamente zero. Né? 1 mais um número muito pequeno é 1. E determino, então, o x. E quem é esse x? Ó? É justamente a solubilidade. A gente tinha feito isso antes. Se x solubiliza, x se forma e x se forma. Tá? Então, esse X, no caso, a concentração do cloreto, está refletindo a quantidade de HCl que solubilizou. E a da prata também, só que eu não fiz o cálculo desse X pensando na prata, já que eu desprezei ele aqui. Mas X é X, né? Esse X que eu encontrei é o X do cloreto, que é o X da prata. Se a gente voltar com esse valor pequenininho e somar aqui, ó, na verdade, isso vai dar 1,8 vezes 10 menos 10. Se eu somo 1 com isso, cara, eu não somei nada. Tá? Então, a minha aproximação não está errada, não é incoerente, vai facilitar a minha conta. Esse X que eu encontro é o cloreto, mas é a prata também, e representa a solubilidade. Isso é chamado efeito do íon comum. Né? Se a gente voltar à nossa aula, nós encontramos, acho que 10 a menos 5, quando fizemos a solubilidade em água. Já numa solução contendo prata mais, que é o íon comum, caiu para 10 a menos 10. Tá? Então, a solubilidade é influenciada pela temperatura, é influenciada por íons que já existem no sistema, tá? E aí, falei com vocês, muito rápido, sobre o deslocamento do equilíbrio e o efeito do íon comum, né? Isso daqui no contexto de solubilidade. Só um minuto, gente, rapidinho. Lina! Eita! Beleza, né? Vamos voltar para lá. Então, caso 1, alcalinização da água. Caso 2, ionização de ácidos e bases fracos. Caso 3, dissociação de sais pouco solúveis. Caso 4, hidrólise de sais.
De repente, vocês nunca ouviram falar disso. Pode ser que não, né? Mas aqui está a explicação. Ó. Os cátions e os ânions de sais provenientes de ácidos e bases fracos reagem com água. Olha o nome, hidrólise, né? Então, quebrar com a água, reagir com a água, hidro, né? Lise, né? Então, a reação com água. Se eu estou pensando em hidrólise de sais, né? Ou vai ser o cátion, ou vai ser o ânion, ou vão ser os dois que vão reagir com água, né? Numa reação chamada hidrólise. Nessa reação são 3 as possibilidades, ó. Cátions de sais provenientes de bases fracas, hidrólise ácida. Ânions de sais provenientes de ácidos fracos, hidrólise básica. Se tanto o cátion como o ânion forem provenientes de ácido e base fracos, hidrólise mista, porque vai acontecer as duas, tá? E aí, professora, da onde que vem isso, né? Então, aqui mais embaixo, eu estou representando, né? Tenho que explicar. Eu sei que é bem corrido, né? Mas eu preciso, né, passar para vocês. Ainda vai ficar faltando um tema bem importante, né? Soluções tampão, né? Que realmente não tem condição nenhuma da gente chegar lá, né? Mas a gente, graças a Deus, praticamente vai cumprir tudo, tá? Então vejamos aqui, né? O cloreto de amônio, né? O cloreto de amônio é um sal praticamente 100% solúvel, né? Sal solúvel. Representamos a sua dissociação apenas com a setinha indo, né? Porque é processo quase 100%, não é reversível. Né? E aí nós temos que o cloreto, né? Ele vem de um ácido forte, HCl. Não acontece hidrólise com ele. O amônio, ele vem da base fraca amônia. Aí agora a gente tem que saber, né? Essas bases fracas e fortes, os sais, os ácidos fracos, as bases fracas, enfim. Né? Então, uma série de coisas que são importantes para entender essa parte aqui e desenvolver melhor. Enfim, então, o amônio, que é proveniente da base fraca amônia, pode reagir com água, né? Olha aqui a reação, ó, amônio com água, e vai formar o quê, professor? Esse hidrogênio que está a mais aqui pula para a água, forma amônio, ou hidrônio. Hidrônio corresponde a quê? Né? A meio ácido, então por isso hidrólise ácida. E o que vai restar do amônio, professora? A amônia, um hidrogênio a menos, tá? E aí nós podemos escrever, né, a constante de hidrólise como sendo a relação entre produto, ó, amônia e hidrônio, e o reagente, que no caso é o amônio. A água, notem, não vai entrar, porque já está ali dentro do KC. A mesma coisa que foi feita para KW, para KA e para KB, foi feita aqui, tá vendo? Esse KH, na verdade, é o KC vezes a água, já embute lá dentro, tá? E olha que interessante, eu passei para vocês, né, 3 tabelas. Tabela de KA, de KB e agora de KPS. Professora, por quê? Porque a gente não tem como adivinhar o valor da constante, né? Ele depende da temperatura, obviamente, né? E são valores que já foram obtidos e foram tabelados. Então, nós temos o Ka do ácido acético, nós temos o Ka do ácido fórmico, né? Nós temos a KPS, né, do cromato de prata, né? Não tem como a gente adivinhar, esses valores já foram determinados. Agora, as constantes de hidrólise não tem tabela para elas. Professora, como é que eu vou saber? Olha para cá, né? É possível relacionar a constante de hidrólise com a constante de ácido ou de base, dependendo do tipo de hidrólise. Olha em vermelhinho aqui, ó. Concentração de íons de hidrônio relacionada com o KW, né? O KW não é produto do hidrônio pela hidroxila, né? Então, eu posso isolar o hidrônio e escrevê-lo como KW sobre hidroxila. Foi o que foi feito aqui, ó. Né? Aí, daqui para cá, o que foi feito? Né? Eu peguei, eu multipliquei, ó, amônia por KW, né, dividido por hidroxila. Tá aqui, ó. E esse sobre o amônio, eu escrevi como 1 sobre amônio, né? Aí, dessa terceira linha para a quarta linha, o que foi feito? O KW foi tirado para fora. Né? Tá vendo? O KW está aqui sozinho.
E todo o resto foi agrupado, ó. Amônia sobre amônio e hidroxila. E aí a gente nota que isso daqui, ó, é justamente o inverso da cadeia da amônia. Né? Qual é a cadeia da amônia? Tá aqui a amônia. Né? Eu sei que ela vai ter que reagir com água para que eu escreva a sua constante de ionização básica. Isso vai dar amônio, né? Um hidrogênio da água pula para cá, né? E resta a hidroxila. De modo que a KB, ó, é amônio vezes hidroxila sobre amônia. O que eu tenho aqui é o inverso, ó. Eu tenho amônia sobre amônio e hidroxila, então o inverso de KB. Vejam que eu consigo então relacionar a constante de hidrólise, KH, a constante KW, que já é conhecida, e a constante KB, que é tabelada. Tá? Então, professora, não tem tabela de hidrólise? Não tem, porque as constantes de hidrólise são sempre relacionadas a Ka e a Kb, né? Associadas. Então, fiz aqui um exemplo agora de hidrólise básica. Vejam, né? O acetato de sódio, né? É um sal solúvel, está aqui representado. O sódio, ele vem de base forte, NaOH, e o acetato vem de ácido fraco, ácido acético. Então, é ele que vai sofrer hidrólise. Né? Quando ele reage com água, o que pode acontecer? Veja que tem uma carga negativa aqui. Né? Então, o hidrogênio pula para cá, né? E o que resta? Apenas a hidroxila. Então, hidrólise básica. Né? Nessa reação do acetato com água, forma-se hidroxila, hidrólise básica. Né? Então, está aqui, constante de hidrólise associada, relacionei a hidroxila com KW e chegamos aqui na relação entre KH e Ka correspondente. Então, se o ânion é de ácido fraco, a constante de hidrólise vai ser associada a essa Ka. Se o cátion, olha o exemplo anterior, se o cátion, no caso aqui o amônio, ó, se o cátion vem de base fraca, a constante vai ser relacionada ao Kb. Tá aqui, ó. Tá? Então não tem mistério, não. Não precisa ficar fazendo isso toda hora, não. É só lembrar. Né? Se eu tenho uma espécie proveniente, né, de ácido fraco, a sua constante de hidrólise vai ser relacionada ao Ka. Se for uma espécie proveniente de base fraca, vai ser associada ao Kb. E quando for os dois, professora, aí tá aqui embaixo. Por exemplo, ó, o acetato de amônio. Tá aqui a dedução, né? Não vou perder tempo com isso. Né? A dedução permite relacionar a constante de hidrólise às duas constantes Ka e Kb. Mas geralmente a gente despreza, né, um processo em relação ao outro. Né? Deixa eu olhar aqui esse exemplo que eu dei para a gente dar uma olhada nos valores. Ah, tá. Só se eu fizer a conta. Então, o que eu estou querendo dizer é isso, né? Se acontece a hidrólise ácida, tem uma constante de hidrólise correspondente, que eu vou chamar de constante de hidrólise ácida. Se acontece a hidrólise básica, tem a constante de hidrólise básica. Na maioria das vezes, a gente tem um valor, né, muito menor do que o outro. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um valor do tipo 10 a menos 10 para a hidrólise ácida, e eu tenho 10 a menos 3 para a hidrólise básica. Né? Qual o processo que é mais importante? Esse aqui, o de constante de equilíbrio mais alto. E aí a gente considera apenas ele. Tá? Apesar de estarem havendo, né, acontecendo as duas hidrólises, esse aqui, por ter uma constante mais alta, acaba sendo mais importante. Como assim mais importante, professora? É ele que eu vou considerar para determinar o pH. Né? Por que isso, professora? Olha para cá. Já estou acabando. Né? Se eu tenho lá NaCl e meço o pH, Na+ não vai sofrer hidrólise. Cloro- não vai sofrer hidrólise. Eu vou estar medindo o pH, então, da própria água, que a 25 graus é 7. Então, quando o sal vem de ácido e base fortes, por exemplo, né, NaOH e HCl, não tem hidrólise, o pH é neutro. Ok. Mas se eu tenho isso, né? Olha só, não é ácido, a gente sabe que o pH de ácidos é baixo
E o pH de bases é alto, né? A gente já viu isso na escala de pH. Então, um sal, a gente imaginaria pH 7. Mas eu posso ter, né, o cloreto de amônio, e aí eu meço o pH e determino lá, por exemplo, 5,5. Aí eu falo, meu Deus, mas é um sal, como é que pode o pH estar ácido? Tá? Então, a única explicação é que esse próprio sal reage com a água, cara, e forma íons hidrônio. Daí a nossa, né, ideia de pensar aí numa reação de hidrólise. E por que elas são reversíveis? Por que está entrando aí no equilíbrio? Porque o processo não é 100%. Se fosse assim, eu teria um pH 0 aqui, 1. Né? Todo o íon amônio ia gerar um montão de H+, no meio, e não é o que acontece. Né? Então, não são processos 100%, são processos, né, reversíveis. Outro exemplo, tenho eu lá acetato de sódio, né? Vou botar aqui o sódio e o acetato, CH3COO-. Ah, professora, é um sal pH 7. Aí eu determino o pH e vejo que está dando aqui 8,3. Ué, pH básico? Como é que pode ser o pH básico? A única explicação é que os íons do sal estão reagindo com a água. No caso, o sódio, que vem de ácido de base forte, né, não tem essa tendência. Mas o acetato, que vem de ácido fraco, tem essa tendência. Ele reage com a água, ele puxa o hidrogênio da água e ele forma hidroxila. Né? Com isso, o pH aumenta. Tá? Então, esse é o processo de hidrólise, que também é um processo reversível. Professora, quais são as constantes de hidrólise? Né? Eu vou ter lá, constante de hidrólise vai ter que ser um P sobre R também. Ok. E da onde eu pego esse valor se não tem tabela, professora? Existe sempre a relação entre a constante de hidrólise e o Ka, né? Se eu estiver pensando, né, na espécie que vem de um ácido fraco, né, que vai gerar uma hidrólise básica, e tem sempre a relação entre a constante de hidrólise e a Kb, né? Pensando na espécie que vem de base fraca e que sofre hidrólise ácida. De forma que, conforme está aqui no nosso arquivozinho, em resumo, para que eu obtenha a constante de hidrólise ácida, né, eu vou trabalhar com Kw sobre Kb. Para que eu obtenha a constante de hidrólise básica, Kw sobre Ka. E se for mista, né, vai entrar o Ka e o Kb. Mas num processo misto, o mais normal é a gente trabalhar apenas com o processo de maior constante. Se eles forem com constante parecida, você tem que trabalhar com os dois. Tá? Então, olha aqui um exemplo. Determine o pH de uma solução aquosa acetato de sódio, 1 milimol por litro. Né? Então, a base de cálculo vai ser 1 litro. Né? Nesse 1 litro vai ter 1 milimol. O que é 1 milimol? 1 vezes 10 a menos 3 mol. A dissociação do sal está representada, a hidrólise básica está representada. É aqui que vai entrar o meu cálculo de equilíbrio para determinar quanto de hidroxila vai formar, e isso vai acabar fazendo o pH ser mais alto do que o que deveria ser, porque para um sal deveria ser 7. Mas nem todos os sais têm esse comportamento. Então, fiz o cálculo de equilíbrio. Veja, a mesma coisa. No tempo t igual a zero, eu tenho essa quantidade de acetato, tenho uma quantidade de água que não me interessa, não tenho nada, né, do ácido conjugado formado no processo de hidrólise e tenho quase zero da hidroxila. Por que esse quase zero, professora? Porque na água já tem um pouquinho de hidroxila, tá? Mas é bem pouco. No equilíbrio, né, o que vai ter de acetato? O que tinha menos o que reagiu, água, o que tinha menos o que reagiu, ácido acético, o que tinha mais o que formou, hidroxila, o que tinha mais o que formou. Isso é o número de mols, né? Para que eu use a constante, tem que ter a concentração. Né? Nesse caso, eu trabalhei com 1 litro, que me facilita muito. Eu só dividi por 1, né? A mesma coisa que não fazer nada. A constante de hidrólise, né, é Kw sobre Ka, porque essa é uma hidrólise básica. Né? Quem é Kw? Né? KH, ó, é o ácido vezes a hidroxila sobre o acetato vezes a água. Né? Na verdade, a água já está dentro do Kw, né? Dentro do KH. Então, está aqui a expressão, está aqui igual a Kw sobre Ka. Substituir, ó, x e 1 vezes a menos 3 sobre x, né? São os valores aqui da terceira linha. Ok. Né? Olha o que eu posso pensar. Se xx é um valor pequeno,
eu vou estar descontando um valor muito pequeno, então eu vou ficar só com esse valor. Isso vai me facilitar na conta. Veja que ao invés de considerar 1 vezes 10 a menos 3 menos x, estou considerando apenas 1 vezes 10 a menos 3. Pessoal, isso está errado. É uma aproximação, né? Se eu considerar tudo, ok, eu vou ter resultado exato. Mas vocês vão ver que geralmente não faz muita diferença. Então, a gente desconsidera e trabalha com a equação mais simples, né? Fiz a continha, achei o x. Quem é esse x? Né? Esse x pode ser convertido na concentração de hidroxila. Isso me permite o cálculo do pOH, né? E se eu estou a 25 graus numa solução aquosa, eu posso usar pH mais pOH igual a 14 e determino então o pH. Notem, um pH básico como deveria ser, pois o acetato sofre hidrólise básica, tá? Então, tem mais alguns exemplos aqui. Tem mais um, na verdade. E, meus queridos, é com vocês. Né? Eu corri pra caramba, né? Sempre para apresentar para vocês isso. Né? E o que vai cair na nossa provinha? Né? Na nossa provinha vai cair Ka, KW, KC, KP, constante de hidrólise, né? Alguma questão, né, que não envolva cálculo, mas só que envolva o entendimento desse processo de hidrólise, né, vai cair KPS. Né? Por exemplo, eu posso perguntar, né, sem fazer cálculos, qual o valor esperado para o pH de uma solução de cloreto de amônio? Né? Ou um sal qualquer, você vai ter que analisar. O sal que você receber, você vai analisar, né? Vai ter um cátion e um ânion sempre, ok. Se esse cátion for de base fraca, vai ter hidrólise ácida. Se esse ânion for de ácido fraco, vai ter hidrólise básica. Professora, mas é invertido? É só vocês pensarem na reação. Né? Por exemplo, o ânion de um ácido fraco. O que vai acontecer? Ele vai puxar o hidrogênio da água. Né? Então, ele vai lá, A menos mais água, né? Ele vai puxar o hidrogênio, formando, por exemplo, isso daqui. E o que sobra? A hidroxila. Por isso que o ânion de um ácido fraco sofre hidrólise básica, é o contrário. Né? E se envolver cálculo, vai precisar da KH. Não tem tabela, professora, mas dá para relacionar com a KA e dá para relacionar com a KB. Tá? Então, assim, vocês têm as listas de exercício, né? Já é dia da prova, né? Já vou entregar a prova para vocês hoje ou amanhã, para que seja devolvida na próxima semana, e a gente já tem aí a terceira nota, tendo em vista que a terceira avaliação foi extra, né? Fez quem quis. Então, vocês vão ter primeira nota, segunda nota e terceira nota, relativa a essa quarta avaliação. Né? Na verdade, vou chamar de 4, e aqui essa 3 foi extra. Aqueles que optaram em fazer a avaliação 3, né, vão ter a bonificação aqui na 4. Quem não fez vai seguir apenas com a nota da 4. E aí vão ser 3 notas para gerar o resultado final parcial, né, porque ainda tem a REC. Tá, meu povo? Então, assim, era isso que eu tinha que falar sobre equilíbrio, né? Eu sei que foi bem corrido e tudo tem sido muito corrido, mas, né, infelizmente, não deu para falar ainda um assunto que eu queria falar, mas como vocês, né, fizeram aquela reclamação, e eu entendo, né, que estava corrido demais, né, que vocês tinham, né, muita dificuldade, então eu tive que gastar algumas aulas com aquelas revisões, lembra? Né, e isso nos fez não chegar até o final. Mas eu até considero que foi muito bem, né, porque geralmente não se consegue chegar até o ponto que chegamos, né, 95% da matéria vista, né? Com certeza não totalmente aprendida, porque a gente aprende com a prática, quando faz exercício, quando se esforça, mas, assim, eu creio que com uma base que permite, sim, né, um entendimento melhor, se vocês se dedicarem um pouquinho, né, com a minha ajuda, a gente pode chegar lá, entender muito bem, né, tanto soluções como equilíbrio. Tá, meu povo? Então era isso, né, qualquer coisa eu estou aqui. Continua valendo aquela coisa de me perguntar, mesmo com a prova na mão. Não vou dar a resposta, mas posso ajudar. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau. Beijo. Deus abençoe vocês. Tchau, professora.
Tchau, Tchau, tchau. professora. Tchau, minha flor. Tchau.